ao 12º Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal, o ENAM. ENAM que nesse ano traz como tema central o desenvolvimento regional sustentável na visão de economistas amazônidas. Eu me chamo Kleber Mourão, sou economista e ex-presidente do Corecon Pará e Amapá. E o nosso tema aqui, proposto para esse painel, ele envolve duas questões, dois aspectos de relativa complexidade. Num primeiro momento, ele envolve o conceito de desenvolvimento sustentável. E falar de desenvolvimento sustentável não é tarefa das mais fáceis, na medida em que esse conceito ele requer elementos quantitativos, como o crescimento econômico, ele envolve a análise de elementos qualitativos, como o desenvolvimento social, e ele também requer uma análise das variáveis ambientais, na medida em que se permita um crescimento econômico com a utilização racional dos recursos naturais existentes na região. Então, esse é um primeiro aspecto, a questão conceitual do desenvolvimento sustentável, que envolve três elementos: econômico, social e ambiental. Por outro lado, nós temos também que pensar que esse aspecto do desenvolvimento sustentável ele está sendo pensado na Amazônia, uma região que chama a atenção do mundo inteiro, sempre de maneira crescente a preocupação com a Amazônia, pelo grande volume de recursos naturais existentes aqui na região e que chamam o interesse de toda a comunidade internacional para a nossa região. Caracterizando um pouquinho a nossa região, nós temos que a Amazônia Legal, ela envolve 59% do território nacional, são 9 estados, 772 municípios, 13% da população brasileira, ou seja, são 28 milhões de habitantes aqui na Amazônia Legal. A Amazônia Legal que produz algo em torno de 8% do PIB nacional, 613 bilhões de reais, e tem um PIB per capita de aproximadamente 66% do PIB per capita brasileiro. Em termos sociais, nós temos que, entre os 100 melhores municípios com IDH do Brasil, apenas 2 municípios estão localizados na Amazônia Legal. No outro extremo, entre os 100 piores IDHs do Brasil, nós temos 57 municípios localizados aqui na Amazônia Legal. Então, como eu disse no início, nós temos dois aspectos, duas análises extremamente complexas que precisam ser avaliadas em conjunto. A questão conceitual do desenvolvimento sustentável com o aspecto, com a sua localização geográfica pensado na Amazônia Legal. Então, a formulação, a execução e a avaliação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento regional sustentável, ele requer, por conta desses vários aspectos já citados, ele requer uma perfeita sinergia entre os vários atores aqui da nossa região e do país também, né, do país como um todo. Então, é nesse sentido que nós convidamos para a palestra de hoje, nós convidamos a doutora Luíse Caroline Lau. Ela é superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e ela vai nos brindar com uma apresentação com o tema Teoria e Prática, o modelo atual de desenvolvimento regional pensado pelo governo federal para a Amazônia. A doutora Luíse Lau, ela é auditora federal de Finanças e Controles da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, no Ministério da Economia desde 2004. Ela é formada em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal e também em Jornalismo pela Universidade de Brasília. Tem pós-graduação em MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Fiscal pela Faculdade de Unileia. É professora e palestrante de temas relacionados à administração e execução orçamentária e financeira do Tesouro Nacional. Também exerceu a função de assessoria técnica na Secretaria de Governo da Presidência da República. Em 2009, recebeu da Escola Superior de Administração Fazendária, ESAF,
menção honrosa de destaque como instrutora na Semana de Administração Orçamentária Financeira e de Contratações Públicas. E em 2019 também recebeu o Prêmio Marges de Excelência Profissional de Finanças Públicas da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Então, atualmente a doutora Luísa Lau, ela é superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e vai nos brindar com a palestra cujo tema é Teoria e Prática, o modelo atual de desenvolvimento regional pensado pelo governo federal para a Amazônia. Então, nesse momento, eu de antemão, eu quero agradecer a participação e a disponibilidade da nossa superintendente da Sudan. E desde já eu vou passando a palavra à superintendente, que terá cerca de 30 a 40 minutos para fazer uma abordagem do tema e depois então a gente pode retornar fazendo algumas considerações ou tentando explicar ou responder alguns pontos que porventura sejam necessários. Doutora Luísa, a palavra está com a senhora. Boa tarde, isso mesmo, Kleber. Em nome da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia da nossa Sudã, eu dou as boas-vindas a todos vocês e desde já agradeço o convite e já destaco a relevância desse encontro, que traz um ponto importante, um olhar de dentro para fora, uma vez que vocês estão propondo uma visão, um debate sobre desenvolvimento regional, sobre desenvolvimento socioeconômico, com o olhar de economistas amazônicos, com economistas que vivem na nossa região e com toda certeza têm mais que bagagem para poder falar com acurácia, falar com experiência de causa sobre a nossa Amazônia e seus indicadores tanto sociais, econômicos e a respeito do conceito de sustentabilidade ambiental como um todo e desenvolvimento includente sustentável, que é o negócio da Sudã. E vamos primeiro apresentar a nossa autarquia para todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Nós somos uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e o nosso negócio, a nossa missão institucional é a de promover o desenvolvimento includente e sustentável para a Amazônia Legal. E conforme muito bem colocou o Kleber, que aliás, o Kleber ele é prata da casa, viu gente? Ele nos brinda com todos os seus conhecimentos na Sudã, assim como outros economistas também que fazem parte aqui do Corecon, como o próprio Sérgio Kleber e outros também servidores da Sudã. E, como ele bem colocou, nós temos um grande desafio de atuarmos em quase 60% do território nacional, cujos índices de desenvolvimento humano chamam a atenção por serem os piores do país. Então, a gente tem aí desde regiões relacionadas ao próprio Marajó, tem municípios com os piores índices, os mais baixos, como outras regiões também remotas da Amazônia e os nossos bolsões de pobreza, apesar de sermos a região que eu, Carol, considero a região mais rica do mundo. E esse paradoxo escancara para a gente a necessidade de termos políticas públicas efetivas, mas com muito planejamento, com muita transparência, para trazer uma resposta efetiva para a população que aqui vive. E a gestão que nós temos tocado na Sudã, eu sou paraense, voltei, estava em Brasília há algum tempo, voltei para assumir aqui essa missão em conjunto com esse time que quer realmente uma Amazônia que pensa em sustentabilidade ambiental, mas em respostas em relação ao acesso aos direitos fundamentais para a sua população. E estou muito feliz de, liderando a Sudã nesse momento, colocar essa pegada, colocar esse olhar mais empático, um olhar voltado para as pessoas que vivem aqui. Isso a gente já tem, o último censo ele trouxe para a gente cerca de 23 milhões de pessoas, mas a gente vai ter já, a estimativa com certeza já vai ser atualizada para quase 30 milhões, 29 milhões de habitantes, como bem colocou o Kleber, aí os seus 28 ponto alguma coisa milhões de habitantes que querem, têm direito e precisam ter acesso de fato, de uma forma efetiva, de uma forma que traga qualidade de vida aos direitos fundamentais. E como é que a gente faz isso quando se pensa em planejamento? Qual é o olhar do governo federal voltado para a Amazônia em termos de planejamento regional? Primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui de todas as senhoras e senhores é de que a Amazônia brasileira, obviamente, ela faz parte
de um ordenamento territorial e de uma política que está dentro do país. A Amazônia brasileira faz parte do Brasil, obviamente, tem que obedecer uma política que foi pensada para essa região. E quando a gente fala de Amazônia, muitas pessoas falam, é legítimo esse discurso, chama atenção de fato, mas a gente tem que entender que existe um modelo que precisa ser observado, que está pautado na legislação, nos normativos, em diagnósticos, estudos que foram efetuados, elaborados com esse olhar voltado para a nossa região e com as suas peculiaridades. Afinal de contas, a gente está falando de uma região extremamente extensa. A política pública, eu costumo falar, que se faz no Marajó, ela necessariamente tem que ser diferente da política pública que vai ser realizada no sul do Amazonas, por exemplo. Elas têm que ter em comum objetivos, transparência, planejamento, mas olhando as peculiaridades de cada região, das micro e mesorregiões. E nessa pegada é que a gente coloca aqui, traz a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, quando a gente fala da Amazônia, existe este arcabouço que é pensado pelo governo federal, que é uma política para o país inteiro, mas em relação à nossa região, nós vamos ter o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, que é um plano PRDA. Pessoal, chamada aí para vocês. Quem não conhece, eu faço o convite de entrar no site da Sudam para pegar mais informações. Tem lá o sistema PRDA, Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. E esse plano, ele é muito legítimo, uma vez que ele teve a participação na sua construção, capitaneado pela própria Sudam, em conjunto com a MDR, a participação da turma que vive aqui. Então, a gente tem um olhar dos estados da Amazônia Legal, dos 9 estados, a gente teve a participação dos municípios, da academia, tem a ciência participando desse plano, e também da sociedade civil e outros setores relevantes para a nossa região. E ele traz para a gente, o PRDA, um diagnóstico, olhando com esse olhar de dentro para fora, e também uma carteira como produto, uma carteira com 249 projetos, pautados em 6 eixos temáticos. Então, a gente tem ali os eixos que aparecem na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, na PNDR, também sendo replicados no próprio PRDA. E tanto a PNDR quanto o PRDA, pessoal, eles foram beber lá da fonte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. Então, tem um histórico, existe... As coisas não funcionam assim, hoje acordei, hoje vamos fazer uma política para a Amazônia. Não, tem que ser pensada, tem que observar todas as diretrizes, estratégias e objetivos que estão postos para essa região. E claro, tendo um olhar sempre de dentro para fora. E com essa visão que a Sudam, nossa gestão, ela pretende colocar, e já vem, nós já temos recebidos aí, nós temos recebido aí bons frutos, um feedback muito positivo da retomada da autarquia em relação ao protagonismo, atuação efetiva na nossa região, na Amazônia Legal. E pensando nisso é que temos otimizado os nossos instrumentos. Então, assim, primeiro ponto, quando a gente fala de Amazônia, temos que entender a Amazônia de uma forma mais sistêmica, com um olhar que merece ser colocado para os demais brasileiros e para a população mundial como um todo, porque muitas vezes as pessoas elas associam a Amazônia apenas àquela grande cobertura florestal, apenas a floresta. A Amazônia é uma região complexa, com desafios estruturantes que se arrastam por décadas, mas que é composta por outros elementos além da floresta. A gente tem aí o fator humano, temos as pessoas, temos a cultura, a forma com que as pessoas interagem com todos esses outros elementos, e isso precisa ser observado quando a gente fala em políticas públicas que sejam efetivas para a população, pensando, óbvio, na sustentabilidade ambiental. Então, um ponto inarredável é a proteção à floresta amazônica, mas a gente se entendendo, a gente conhecendo a nossa região com esse olhar, com a nossa identidade real, a Amazônia ela não quer ser Rio, não quer ser São Paulo, não quer ser Minas Gerais, nem Rio Grande do Sul, nem nenhum estado do Nordeste. Ela tem que ser entendida como ela realmente é, uma região complexa, com desafios estruturantes sim, mas com peculiaridades e vocações locais, vantagens comparativas que precisam ser observadas.
Então, o que eu quero trazer para vocês? Uma política pública customizada para a nossa região, mas dentro desse olhar mais específico, também diferenciada para cada meso e micro-região. E mais na frente eu vou falar sobre projetos com essa visão mais focalizada. Bom, então vamos adiantar mais um pedacinho. A gente já sabe que a Sudam ela é uma autarquia que pensa que a missão é desenvolvimento includente e sustentável para a Amazônia Legal. A gente já tem ideia desse desafio, os indicadores socioeconômicos eles trazem isso. Se eu colocar para vocês aí em relação a domicílios com saneamento inadequado na nossa... Saneamento primeiro adequado, se a gente pegar em relação ao país, a gente tem ali 73, quase 75% no Brasil. A nossa taxa aqui é uma taxa que escancara toda essa situação que eu coloquei, que perfaz aí mais ou menos os 25%. Então isso salta aos olhos, é um indicador que demonstra para a gente a nossa situação relacionada à falta de infraestrutura de saneamento. Da mesma forma, domicílios que têm moradias adequadas, consideradas adequadas, nos nossos indicadores a gente tem um dobro pior em relação à taxa do Brasil. O país ele coloca ali uma situação em que escancara de fato essa vulnerabilidade socioeconômica da nossa região. Taxa de informalidade, 50%, mais ou menos, é a nossa taxa de informalidade na região da Amazônia Legal. Se eu pegar a mortalidade infantil, se no Brasil é 11,9%, 11,9% a taxa, a gente vai ter ali na região da Amazônia quase 15%. Ou seja, são números, indicadores e os índices de desenvolvimento humano também que colocam esse desafio, mesmo sendo a região mais rica do mundo, mas que colocam aí esses desafios que precisam ser enfrentados. Como é que a gente faz esse enfrentamento? De novo, com planejamento, transparência e diretrizes, objetivos e estratégias voltadas com esse olhar mais empático, esse olhar mais customizado para a região. E o PRDA, com todos os 6 eixos, ele traz essa visão de dentro para fora, dentro dos macro-eixos que são colocados, que envolvem ciência e tecnologia, desenvolvimento produtivo, fortalecimento das capacidades governativas, dentre outros. Bom, mas a Sudam, ela precisa ter ferramentas para poder levar à efetividade essas políticas. E quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que a Sudam dispõe? A gente trabalha com vários instrumentos. Vou falar um pouquinho aqui bem rapidamente para vocês a respeito deles. Depois, gente, a gente não fez compartilhamento, nem colocou aqui uma apresentação, mas eu faço questão depois de vocês, se quiserem entrar em contato conosco, a gente passa uma apresentação institucional para vocês, coloca aí à disposição também os dados e outros documentos, tá? Bom, a gente trabalha com o fundo, você já deve ter ouvido falar do FNO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Ele é um fundo abastecido por recursos do Orçamento Geral da União, recursos federais, vêm para a Sudam e são repassados ao Banco da Amazônia, nosso grande parceiro, BASA, que operacionaliza o FNO. Qual que é a vocação do FNO? Para que ele foi criado, assim como os outros fundos constitucionais? Nosso caso especificamente, ele é vocacionado para atender o pequeno, o micro, o pequeno empresário, a agricultura familiar, para democratizar o acesso ao crédito. Então, prioritariamente, o FNO ele tem esse foco, essa lupa no pequeno. Mas ele pode, sim, fomentar também, financiar projetos relacionados à infraestrutura. Isso não é excludente, mas desde que seja prioritariamente para o pequeno. Então, é operacionalizado pelo Banco da Amazônia. A gente tem aí várias linhas relacionadas ao FNO, algumas customizadas para determinados segmentos. Trabalhamos também com... Carol, você está falando de quanto? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, uma noção de valores. Para 2021, a gente tem aí uma casa de 7,5 bilhões relacionados ao FNO. Tá? E trabalhamos, além disso, eu falei até de segmentos, por exemplo, municípios em faixa de fronteira. Se eu pegar de 2016 a 2020, que são municípios que a gente tem que ter também uma política mais específica. Tivemos aí à disposição de 10 cidades que são consideradas cidades gêmeas, com aquele conceito de cidades que
fazem fronteira, cidades que são irmãs, são gêmeas, né? O nome já está falando, com países vizinhos, então passa por ali uma linha de faixa de fronteira. A gente teve aí 200 milhões de 2016 a 2020. Então, a própria Política Nacional de Desenvolvimento Regional, hoje, eu participei de um encontro da Apex que falava sobre esses mercados relacionados a países vizinhos do Brasil, que temos que ter esse olhar mais diferenciado para municípios na faixa de fronteira. Então, o FNO ele trabalha, então, por segmento também, ele tem essa visão mais democrática em relação ao acesso ao crédito. Aí a gente tem um outro instrumento da Sudan, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, que é relacionado a incentivo fiscal. Os incentivos fiscais, para quem não sabe, ele traz um benefício de uma redução de 75% do imposto de renda da pessoa jurídica, por exemplo, pode ser também ter linhas relacionadas a reinvestimento, ampliação, tem modernização, para empresas que estão instaladas na nossa região da Amazônia Legal. O FNO ele trabalha apenas entre aspas, né, porque é uma região muito grande, são os estados da região norte. O FDA ele extrapola a região norte, porque alcança o conceito de Amazônia Legal, então inclui Mato Grosso e parte do Maranhão, também estados que têm atuação da Sudan por fazerem parte da Amazônia Legal. E o FDA ele tem um foco mais voltado, não é que é exclusivo, mas prioritariamente para o grande, que é o quê? Projetos que têm uma capacidade germinativa maior, que possam causar mais impacto em termos de benefícios socioeconômicos. Então, a gente está falando aí, teve, por exemplo, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, lá em Rondônia. A gente tem agora, assinamos recentemente, olha só, boa notícia, tivemos agora a assinatura, a aprovação da consulta prévia do projeto Azulão, que vai levar o gás lá para Jaguatirica 2, lá em Roraima, saindo do Amazonas lá para Roraima, que é uma energia mais limpa, tirando um pouco aí do isolamento do estado de Roraima. E Jaguatirica 2, aliás, também financiada com o instrumento da Sudan, que é o FNO, e o FDA, a gente está correndo atrás para que esse fundo ele possa performar melhor. Ele estava realmente, a gente tem algumas críticas em relação ao FDA, eu estava falando dos incentivos, já passei agora para o FDA, que é um outro instrumento, vou voltar daqui a pouco para os incentivos, tá? E o FDA ele tem essa capacidade germinativa maior, mas é um instrumento que ele não vinha rodando de uma forma assim, ele poderia ser utilizado, ele poderia ser melhorado. Então a gente pensou no quê? Em fazer um caminho de volta, apresentar para a FEBRABAN esse instrumento. Notamos que muitos dos instrumentos da Sudan não tinha a população, os grandes beneficiários, até mesmo as instituições financeiras que poderiam ser parceiras, não tinham conhecimento desses instrumentos, especificamente em relação ao FDA, a gente viu isso de uma forma bem latente, e levamos a conhecimento, por intermédio da FEBRABAN, das instituições financeiras a respeito do FDA. Porque muitas vezes a instituição financeira ela já tem um projeto, já tem uma carteira ali pronta, e aí vai dar mais celeridade. Então a gente está pensando sim na utilização desse instrumento, redução de prazos para análise, e tentar dar um processo mais célere, e já estamos com isso no radar para a próxima reunião do ano que vem. Esse ano a gente vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo da Sudan agora em dezembro, e para o ano que vem já temos aí uma proposta de otimizar o instrumento FDA. Mas daqui a pouco eu falo melhor do FDA, deixa eu voltar aqui para incentivos fiscais. Então, nos incentivos fiscais, que tem essa redução de 75% do imposto de renda pessoa jurídica para empresas instaladas na nossa região, a gente tem que ter também um olhar criterioso e cuidadoso. Primeiro, vocês bem sabem que o imposto de renda ele faz parte da base de cálculo do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, quando a gente trabalha com uma redução dessa receita que está voltada para o FPM, eu obviamente vou ter, reduzindo a base de cálculo, uma redução também no produto desse fundo, que é a transferência para os municípios. Então, a gente também sabe que tem muito município que vive exclusivamente do FPM. Por isso que tem que ter um olhar criterioso quando se fala em políticas de incentivo fiscal. E muitas vezes há muitas críticas, só que a gente não pode se esquecer que estamos na Amazônia. E na Amazônia há um fator que salta aos olhos, conforme eu já comentei, que são desafios de infraestrutura. Então, assim, para uma empresa, a gente tem uma perda de competitividade. Para uma empresa se manter, se instalar na região da Amazônia,
ainda assim é necessário um incentivo fiscal, uma vez que aqui a energia é mais cara, temos problemas relacionados à logística, a transporte, enfim, a própria capacitação, são problemas estruturantes que a gente tem que, né, ter um olhar diferenciado. O incentivo fiscal traz aí uma redução nesse gap em relação à competitividade quanto a outros estados, que a empresa, se mantendo aqui, ela vai com certeza dinamizar o setor econômico e, por tabela, de setor social, com geração de emprego e renda e atração de novos investimentos. Então, voltando aqui, eu falei um pouquinho do FNO, que ele é vocacionado mais prioritariamente pequeno, operacionalizado pelo Banco da Amazônia. Comentei um pouquinho para você em relação ao FDA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Ele é um fundo vocacionado para o grande, ele é normalmente, não obrigatoriamente, para projetos, conforme eu comentei, que tem uma capacidade germinativa maior, um impacto maior. A gente tem ali, comentei com vocês, que esse ano, já com essa nova gestão, tentamos performar melhor e, se Deus quiser, eu acredito que teremos boas notícias em breve. Esse ano tivemos aí, a gente tem uma montante de 383 mais ou menos milhões relativos ao FDA, e com esse projeto da Azulão a gente vai conseguir fazer essa execução quase que na sua totalidade, mas um grande percentual. Falei um pouquinho sobre incentivo fiscal, que é outro instrumento da Sudam, que a Sudam, quem concede o incentivo, vocês bem sabem, é a Receita Federal, mas é um instrumento que perpassa pela Sudam. Nós fazemos essa análise, fazemos as vistorias e colocamos, a partir de um laudo que é concedido para a empresa, a possibilidade dele pleitear esse benefício junto à Receita Federal. E também trabalhamos com, não é um instrumento da Sudam clássico, né? Mas a Sudam também trabalha com as transferências voluntárias, com convênios, emendas parlamentares, recursos do orçamento da União, que são destinados pelos parlamentares para projetos na Amazônia. Eles escolhem, fazem uma eleição e a gente tem, essa gestão, tentado levar projetos que estão no nosso PRDA, porque a gente já tem um diagnóstico, então projetos de infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento produtivo, estão no nosso radar e tentamos fazer com que essas emendas, por meio de convênio com a Sudam e os municípios, tenhamos esse direcionamento de recursos para projetos que vão, de fato, trazer um legado, um benefício mais efetivo, um alcance maior para a população amazônica. E em relação às emendas, então a gente tem hoje projetos que trabalham desde setores produtivos, mas principalmente ainda em pavimentação de ruas, melhora a qualidade de vida da população. Eu tive recentemente não, aqui nos últimos meses em Brasília, e nessas andanças, né, voltei de carro, Brasília-Belém de carro, e resolvi parar em alguns municípios onde a Sudam tem convênios. E, gente, sério, sair da clausura do escritório e ir lá para a ponta mesmo, você vê como faz diferença. A gente pensa que não faz, mas faz toda a diferença lá passar asfalto na frente da casa de uma cidadã, de uma pessoa que está ali com uma situação em que era só lama, era poeira, enfim, a gente leva um pouquinho, né, de infraestrutura, isso faz muita diferença para aquela comunidade. Conversei com prefeitos, conversei com gestores, conversei com a comunidade beneficiária de alguns convênios da Sudam, e a gente tem que ter esse olhar mais próximo, sim, das pessoas que vivem na nossa região. E os convênios, eles também financiam shoppings populares, feiras, tem outros projetos que podem ser financiados com recursos do Orçamento Geral da União a partir desses convênios celebrados com a Sudam. Então, já faço o convite, você que é amazônida, você que mora na nossa região, entre em contato com a Sudam, olhem o site da Sudam, lá tem a carteira de projetos do PRDA, e façam um convite, cobrem dos parlamentares para que façam a destinação das emendas para esses projetos que estão localizados na nossa região. Então, você pode pesquisar lá, eu sou do Amapá, coloco lá o estado do Amapá, o que tem para infraestrutura no PRDA para o estado do Amapá. Então, você consegue ver, e no nível de granularidade que chega até o PDF do próprio projeto também. Isso está lá no sistema do PRDA. Então, revisão, é hora da revisão. A gente falou de FNO, operacionalizado pelo BASA, FDA, que ele é para projetos mais robustos, não obrigatoriamente, mas de largada chega ali na casa dos 100 milhões, tá?
Estou falando também sobre incentivo fiscal, comentei com vocês da necessidade de ainda termos incentivos fiscais na região amazônica e falei também sobre as emendas parlamentares. Isso tudo, pessoal, dentro de um grande guarda-chuva que é o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. E o PRDA, vou fazer mais, eu faço vários convites para vocês, tá? Mais um convite para que vocês cobrem também dos parlamentares que façam, coloquem, dê um trâmite mais célere no projeto, no PL 6162 de 2019, que é exatamente o projeto relacionado ao PRDA. Muito embora ele seja legítimo e já tenha aí essa atuação efetiva, nós precisamos transformá-lo em lei. Então, a gente está na Sudã, em conjunto com outros atores, capitaneando essa ação de fazer com que o nosso PRDA ele seja finalmente transformado em lei, PL 6162 de 2019. Além disso, a Sudã ela não trabalha apenas com os projetos do PRDA. A gente tem um foco, eu brinco, eu vou pedir licença, pessoal, porque eu não tenho muita formalidade, muita solenidade não, mas eu brinco que quando eu caminho por aí fazendo as visitas, né, nos estados, às vezes as pessoas não veem a superintendente, elas veem um cifrão, né? Pensam que a Sudã ela seja apenas um órgão voltado à concessão de pleitos de incentivos ou relacionado a financiamento. Não é apenas isso. Nós somos, na origem, na essência, um órgão de planejamento regional. E também estamos sob uma outra perninha desse tripé: financiamento, planejamento e a outra perninha que é a articulação. E às vezes, mais importante mesmo, que a gente conceder um financiamento é juntar os pontinhos, é chamar o investidor, chamar o setor produtivo e fazer essa ponte para que eles possam trocar figurinha, que é um papel também da Sudã de articulação. Nessa gestão a gente tem feito o quê? Fizemos agora, recentemente, em 2 meses e meio, uma caravana Sudã nos Estados, um outro projeto que permitiu que nosso time técnico, eu, mais os diretores, coordenadores técnicos, pudéssemos ir em loco, ouvir os gestores, falamos com os governadores, secretários de planejamento, de desenvolvimento, academia, as universidades, institutos federais, setor produtivo, federações, parlamentares, sociedade civil, enfim, a imprensa foi convidada também para ouvir, nesses 9 estados em que a Sudã atua, as principais demandas, os principais desafios e coletar elementos e, claro, levar os nossos instrumentos também. Então, aquela pegada que eu falei, às vezes a pessoa não conhece o instrumento da Sudã. A gente tem que levar conhecimento, tem que ter essa proximidade com os principais beneficiados. E a gente levou os instrumentos, coletamos subsídios e estamos preparando já um relatório para passar para todos os 9 estados com o resultado desse Sudã nos estados. E isso serviu também para a gente modular essa nossa carteira, que já estamos otimizando também a carteira do PRDA. E na sequência, a gente tem um projeto que nos é muito caro, chamado, vocês vão ouvir falar muito disso, viu? ZDS, Zona de Desenvolvimento Sustentável, Abunã Madeira. Esse projeto está sendo construído a várias mãos, projeto também feito de dentro para fora, com o apoio, começou nos 3 estados, que são Amazonas, Acre e Rondônia. Lá, inicialmente, ele começou com outro nome, que era Macro, que tinha uma pegada mais vocacionada para o agronegócio, que é uma potencialidade local, mas a gente viu a necessidade de trazer um projeto que desse uma resposta para 2 grandes problemas dos 32 municípios que mapeamos nesse recorte territorial, que fica lá no leste do Acre, sul do Amazonas e noroeste de Rondônia. Os 2 grandes problemas são um baixo índice de desenvolvimento humano em quase 44% dos municípios dessa região e também uma pressão sobre a floresta amazônica. E aí a gente fez uma proposta, uma vez que a Sudã entrou em conjunto com a Suframa, fizemos uma proposta enquanto órgão de planejamento regional de trazer um salto, colocar ações multissetoriais. Então, um novo projeto surgiu, que é a ZDS Abunã Madeira, e nesse novo projeto estamos atacando os 2 grandes problemas a partir de 2 macroeixos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que são desenvolvimento produtivo, envolvendo ações de turismo, agronegócio sustentável, bioeconomia e indústria,
e ações do outro eixo, que é o desenvolvimento da infraestrutura econômica urbana, que perpassa por telecomunicações, energia, logística, transportes, tudo dentro do guarda-chuva da sustentabilidade ambiental. E aí, naquela pegada de customizar a nossa ação, uma vez que desejamos que seja um projeto piloto a ser implementado em outras regiões emblemáticas da Amazônia, então a gente quer fazer a ZDS mais na frente, ZDS Alto Solimões, ZDS Transamazônica também e outras, é que colocamos 4 modelos de intervenção customizados. Então a gente vai ter uma política, ações voltadas para áreas antropizadas, ações voltadas para áreas que estão em expansão, ações voltadas para áreas preservadas e também trabalhando com 4 cidades intermediárias, as 2 capitais, mais Lábrea e Ariquemes. Então, é um projeto que a gente já tem uma sinalização muito positiva, o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional, o governo federal está aí com infraestrutura, MCTI, MAPA, meio ambiente, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é um projeto multissetorial que também houve de dentro para fora. Tivemos agora nos 3 estados encontros técnicos na semana passada, levando o documento referencial, fizemos o diagnóstico, tem aí um documento com mais de 150 páginas, trazendo aí os principais gargalos, a caracterização do território, matriz de risco, matriz SWOT. Então, é um projeto bonito que merece ser apropriado por todos que vivem aqui na nossa região. E além disso, estou me mostrando aqui o tempo, viu, gente? Eu falo bastante, mas eu vou tentar otimizar ao máximo esse tempo aqui de conversa com vocês. Bom, em relação a outros projetos, nós vamos lançar no ano que vem a plataforma Amazônia CTI, que é uma também menina dos olhos da Sudam. A gente tem que trabalhar em conjunto com a ciência, tecnologia e inovação. Não tem como você falar em tentar desenvolver a Amazônia sem esse olhar vocacionado, esse olhar voltado para o que a gente tem de melhor, que é a nossa bioeconomia. Então, a Embrapa está aí para mostrar isso em relação ao agronegócio, que é um setor ainda muito demonizado, mas que, sim, temos possibilidade de trabalhar com sistemas sintrópicos, agroflorestais, LPFs e LPs em relação ao agronegócio, mas a gente pode ter geração de emprego e renda para determinadas áreas da região amazônica sem derrubar uma única árvore também. Existem essas possibilidades e isso precisa ser demonstrado a partir da verticalização, de agregação de valor e de atuarmos com biotecnologia e bioeconomia. Então, o foco grande dessa plataforma, ela está voltada para projetos que tragam para a gente 3 grandes condicionantes, né? Eles vão passar por um crivo. A gente pretende criar uma plataforma como se fosse um escritório de projetos, uma vitrine de projetos que já passaram pelo filtro da Sudam, olhando a aderência aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a aderência à missão institucional da Sudam, obviamente, e também ao próprio Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. E aí depois vamos passar por um crivo de especialistas ad hoc e colocar isso à disposição, fazendo ali uma conexão com investidores para que a gente possa tocar projetos que vão ter de fato impacto na vida das pessoas que vivem na Amazônia com sustentabilidade ambiental, com toda certeza. Além disso, eu gostaria de convidá-los também para que conheçam, se apropriem desses outros projetos que a Sudam vem tocando, que são projetos relacionados à capacitação. A gente viu que tem um gargalo na nossa região da Amazônia, seja em manter talentos, e isso perpassa por ações sistêmicas. Vocês bem sabem que chega um certo momento na vida acadêmica que quer se dar um salto, seja em atuação, seja na própria execução de todo aquele conhecimento, né, que se adquiriu ao longo da vida acadêmica, e muitas vezes a nossa região da Amazônia, ela deixa a desejar e a gente tem aí uma grande perda de talentos. E nesse sentido é que eu vejo que a gente tem que trabalhar de uma forma sistêmica. A gente não pode pensar a Amazônia dentro de uma única caixinha. A gente tem que pensar em infraestrutura, em logística, em telecomunicações, em desenvolvimento das nossas potencialidades locais, como a bioeconomia. Eu sempre costumo falar desse salto relacionado à verticalização, por exemplo, o cacau, né? Vocês bem sabem, o estado do Pará, ele é pelo 2º ano consecutivo o maior produtor de cacau do Brasil. A gente não tem que ficar na saca do cacau, a
gente tem que dar um salto de verticalização e pensar em chocolate com denominação de origem. A gente tem que aproveitar a janela de oportunidade na qual todos os holofotes estão voltados para a Amazônia, para a gente lançar a marca Amazônia, o selo Amazônia, mostrar que sim, podemos, seja por fármacos, cosméticos, outros setores relacionados à bioeconomia, trazer geração de emprego e renda sem fazer mal à floresta. Então, pensar de uma forma mais inteligente. E é com esse olhar focado nas pessoas e trazendo alternativas para a população, e isso vai refletir sim na questão ambiental. Vocês bem sabem que, afinal de contas, né, as ciências econômicas, ela é uma ciência da área das humanas, né? Vocês bem sabem muito bem que os dados mostram que a situação de miserabilidade, a situação de miséria em que vive a população acaba sendo um convite para o ilícito ambiental. Claro, ninguém aqui está passando a mão na cabeça de ninguém, muito pelo contrário, a lei precisa ser cumprida com rigor. A Sudam não é um órgão de fiscalização nem de punição ambiental, somos um órgão de desenvolvimento, mas a gente tem que ter em mente que, atuando na Amazônia, isso precisa estar na nossa pauta. A questão ambiental, sim. E quando eu levo o desenvolvimento includente, que realmente inclui as pessoas com sustentabilidade, eu digo que é um pleonasmo, não tem desenvolvimento sem sustentabilidade, principalmente tanto sustentabilidade ambiental quanto desenvolvimento sustentável em si, né, que são conceitos, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a gente não tem como pensar, afastar isso quando se fala da Amazônia, eu digo até um pleonasmo. Então, com esse foco é que a gente vem desenvolvendo as nossas ações. Pessoal, falei bastante aqui, sou uma apaixonada pelo tema, apaixonada pela nossa região e queria o último convite já para vocês, para finalizar essa conversa, essa pequena palestra, apresentação aqui da atuação da Sudam e do que se pensa em desenvolvimento para a Amazônia. Faço esse convite para que vocês venham tomar um famoso café de licitação na Sudam e a gente trocar um pouco mais de figurinha. E lembrando, coloquem um apelo agora, coloquem nas rodas de conversa, nos fóruns que vocês participam, vocês são formadores de opinião, incluam as pessoas que vivem na Amazônia quando a gente falar da Amazônia, quando a gente falar de políticas para planejamento, desenvolvimento regional, vamos incluir nessa pauta as pessoas que vivem aqui, que precisam sim desse olhar mais empático, esse olhar mais focalizado, que leve alternativas viáveis, até mesmo para que a gente tenha a tão almejada sustentabilidade ambiental na nossa região. Grande abraço a todos vocês, mais uma vez, em nome da Sudam, eu agradeço o convite, contem com a gente está sempre à disposição. Um abraço, pessoal. Retornando aqui à moderação, eu devo, em nome do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, em nome também do Conselho Regional de Economia do Amazonas e do 12º ENAM, eu preciso agradecer à superintendente da Sudam, doutora Luísa Lau, pela brilhante apresentação e pelos esclarecimentos feitos. É fundamental que a nossa sociedade tenha a percepção de que os instrumentos de fomento do desenvolvimento regional que estão à disposição da Sudam, quais sejam o FDA, os incentivos fiscais e o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, é preciso que a sociedade perceba que esses instrumentos eles têm uma lógica própria de funcionamento e que eles se complementam dentro dessa lógica, na indução do desenvolvimento econômico e sustentável da Amazônia. Bem, por fim, eu quero agradecer também ao presidente do Corecon do Amazonas, o economista Martinho Azevedo, pelo convite para a nossa participação no 12º Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia, 12º ENAM.